paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou mostrar agora aqui para vocês, mais uma vez, o ancião do Jardim Paulista, o senhor Paulo Plácido, né, aqui do Jardim Paulista de São Paulo, agora no culto do dia 8 de junho de 2023, ele volta a falar da tal revista pornográfica que ele estava vendo, que ele chama de livro. Ele chamou de livro, né, para dar uma melhorada no negócio. Vamos falar que é livro, é um livro pornográfico, tá? Então ele volta a falar sobre isso, e ele até comenta que quando ele falou disso, né, o povo se escandalizou, né, porque eu trouxe aqui para o canal e as pessoas viram, né, o que ele falou, e é óbvio que aquilo traz escândalo, principalmente da forma com que ele falou. E os elementos que tem naquela história de mentira, né? Tem alguns elementos ali que faz com que a gente acredite que seja mentira o relato dele, né? Ou seja, as desculpas que ele estava dando, não que ele tenha visto a tal revista pornográfica. Isso aí a gente acredita que sim, porque senão ele não falaria isso, né? Mas o modo com que ele constrói a ideia de ver a revista, tá? Ali você vê elementos ali que não é verdadeiro, e que é sobre isso que a gente vai falar aqui, ok? Então, eu vou soltar o áudio aqui para a gente ouvir. Eu quero que você preste atenção. É o Paulo Plácido, do Jardim Paulista, o ancião do Jardim Paulista, tá? Esse culto foi de agora, né? Do dia 8 de junho de 2023. Quinta-feira que teve agora o culto que teve lá, certo? Então vamos ouvir aqui, ó. Paulo Plácido tá comentando sobre a tal revista pornográfica. Vamos ouvir, segue aí. Eu contei um testemunho aqui, mas os povos muitos ficaram bem escandalizados. Isso há 60 anos atrás, me deu uma palavra na Bela Vista e falou de livros. Naquela altura eram livros de pornografia. O espírito que está no escritor, ele escreve pornografia, aquilo que está nele para escrever, passem quem lê. E o Senhor diz: abomino essas leituras, leia a Bíblia, que é santa e sagrada. Chama o sangue do Senhor Jesus quando você pegar alguma coisa para ler sem saber e aparece alguma coisa dessa, você chama o sangue do Senhor, que Deus te liberta. E eu, naquele dia, eu recebi um livro, não foi revista, não tinha fotografia, não tinha imagem, era um livro simplesmente, pelo correio. E eu abri o livro e comecei a ler e vi aquilo lá, me espantei. Eu nunca tinha visto aquilo lá, nunca fiz aquilo lá, não sabia daquela sodomia verdadeira, humor, verdadeiro desastre do homem, sensualmente falando. É uma desgraça, é uma falência. Você está vendo essas coisas? Você está falindo, irmão. Você está falindo. Se precisar dessas coisas, você está falido, irmão. Seu casamento vai falir, irmão. E eu estava lendo um livro que era livro de letra minúsculo, pequenininho. E eu estava lendo um livro. Estava lendo o livro para me inteirar do que era aquele livro, que eu não sabia o que era aquele livro. E eu vi pornografia. Pornografia, eu fiquei assim, extasiado. O que é isso, Senhor? O que é isso? E logo levei na palavra, chamo o sangue de Jesus Cristo. Eu chamei o sangue de Jesus Cristo. Quem crê, crê. Quem não crê, não creia. Problema teu. Caiu uma gota de sangue assim, em cima do... Caiu uma gota de sangue. E eu pus a mão no nariz, a mão nos olhos. Acho que eu estou com hemorragia. O Senhor falou: é o meu sangue que eu mandei para cobrir, para te livrar da tentação. Minha esposa chegou e disse: que livro é esse? Eu falei: é um livro aqui de pornografia. Isso aí é sangue, você está com hemorragia? Eu falei: não, isso aqui é o sangue de Jesus que vai cobrir essa igreja agora também. Que vai cobrir algum casal também com o seu sangue para livrar também dessas indecências. Quem está vendo pornografia, irmãos, e assistindo essas internet indecentes, você está falindo como marido, como pai, como crente e como servo de Deus. Seja liberto em nome de Jesus Cristo. Bem, irmãos, essa história tá estranha, para falar a verdade, muito estranha, e é isso que a gente vai comentar aqui, tá? O Paulinho não aprendeu, isso aí é falta de humildade, tá? De assumir, né? Entender que errou, fez um comentário totalmente fora ou seja, de eixo, né? Não era nem para ter falado isso.
Mas o que ele tenta fazer aqui? Ele conta de novo essa história e dando umas melhoradas ali para dar uma santificada, né, nele, tá? Para mostrar que ele é um homem santo, é um homem de Deus, tá? Então, ele estava ali, mas ele estava protegido e Deus veio com sangue. Eu vou colocar de novo aqui agora o áudio e eu vou fazer as devidas pausas agora para a gente comentar, que tem muito comentário interessante para fazer aqui, tá? Segue aí. Eu contei um testemunho aqui, mas o povo muitos ficaram bem escandalizados. Então ele acabou de falar, eu contei um testemunho aqui, mas o povo, muitos ficaram escandalizados. É óbvio, Paulinho, porque o povo não é bobo, né? Ninguém fica escandalizado à toa. Muita gente à toa? Não. Segue aí. Isso há 60 anos atrás, me deu uma palavra na Bela Vista. Há 60 anos atrás, que Deus deu uma palavra para ele no Bela Vista. Ouça aí. E falou de livros. Na palavra ele falou de livros, que foi ele que pregou essa palavra no Bela Vista. Tá? Ele falou, 60 anos atrás, que Deus me deu uma palavra no Bela Vista. E falou de livros. Procurava livros de pornografia. O espírito que está no escritor, ele escreve pornografia, aquilo que está nele para escrever, passa em quem lê. Então ele falou aqui que o espírito de quem escreve a pornografia passa em quem lê. Por que ele está dizendo isso? Eu vou fazer a minha conjectura, que é o que eu vou imaginar. É que ele está lendo o livro, como ele leu, tá? E aí a história que está ali, que eu estou indo na ideia dele, que ele falou que não tinha imagem nenhuma no livro, não tinha nada, que eu também, é um índice de mais uma mentira, que eu já vou falar isso depois. Mas vamos supor que era um livro sem nome de capa, sem imagem, sem nada. Ele pegou sem querer. Ele está lendo a história, e aquilo está falando de pornografia, está falando do que a mulher está fazendo com o homem, o que o homem está fazendo com a mulher, e ele começa a se excitar. Então ele está dizendo que é o espírito de quem escreveu que está passando para ele, porque ele está se excitando, ele está sentindo vontade, ele já está querendo. Aí ele fala, não, Paulinho, isso aí é uma coisa física, é uma coisa física, é matéria. Você está lendo algo que está estimulando seus hormônios, filho, não tem nada de espírito nisso aí. Tem nada de espírito. O espírito do autor é porque ele ficou com, né, talvez com, né, com a bandeira erguida, e aí ele ficou escandalizado. Falei, não, é porque o espírito do autor está passando para mim. O espírito do autor está passando para mim. Não, meu filho, isso se chama hormônio, e o que você sentiu não foi o espírito, foi excitação, né? Muito provavelmente, né? Você ficou excitado, tá? Então isso tem nada a ver com o espírito, certo? Então, segue aqui, vamos ouvir. E o Senhor diz, abomino essas leituras, leia a Bíblia que é santa e sagrada. Chama o sangue do Senhor Jesus quando você pegar alguma coisa para ler sem... Então ele fala, Deus abomina esse tipo de literatura, leia a Bíblia que é santa e sagrada. Joia. Não foi o que você fez, né, Paulinho? Vamos ouvir aí. Saber que aparece alguma coisa dessa, você chama o sangue do Senhor, que Deus te liberta. Então, quando aparecer uma coisa dessa, você chama o sangue do Senhor. Aí ele vai contar por quê, tá? É um mantra da CCB. Né? É um mantra que eles criaram, eles inventaram esse mantra, que já falei sobre isso num vídeo. Se você quiser saber mais, eu falo que você não deve falar essas coisas, porque isso é um mantra, é uma crendice, tá? E eu vou colocar o link aqui para você assistir sobre o mantra da CCB, que ele fala, me cobre com teu sangue. Ouça esse vídeo aqui, assista e você vai entender isso aí, tá? Então, segue aí, vamos ouvir. E eu, naquele dia, eu recebi um livro, não foi revista, não tinha fotografia, não tinha imagem, era um livro. Naquele dia eu recebi um livro, não era revista, era um livro, não tinha fotografia, não tinha imagem. Ele recebeu pelos correios. Gente, para pensar, é porque tudo você tem que parar para pensar, para raciocinar. Chega um livro para ele na casa dele pelos correios. Quem foi que fez a encomenda, Paulinho? Quem foi que fez a encomenda? Paulinho correu para pegar o livro, porque foi o Paulinho que pegou o livro, tá? Por que você está falando isso? Porque ele disse que a esposa pegou ele vendo o livro e perguntou, que livro é esse? Então não foi ela que pegou o livro. Não foi ela que pegou o livro. Vocês estão entendendo, gente? Entendeu? Então, há 60 anos atrás, ele falou, o correio não ia entregar para a criança. Foi ele que pegou o livro. Então, provavelmente, estava lá o Paulinho esperando o livro. Agora, estranho que
De onde veio esse livro? Quem que encomendou? Não sei. Fica a resposta, a pergunta para o Paulinho do Paulista. Paulinho, quem foi que mandou esse livro para você? Quem foi que encomendou esse livro? Será que não foi você mesmo? Segundo, como é que chega um livro para vocês de pornografia ainda, que não tem nome, não tem capa, não tem imagem na capa, não tem nada? Ele está querendo criar a ideia de que ele abriu o livro sem saber nada do conteúdo do livro. Paulinho, pelo amor de Deus, rapaz, tá chamando a gente de tonto, né? Olha o CCBano, o que os anciãos fazem com você? Eles contam uma mentira dessa, porque isso aqui, para mim, tá evidente que não que ele viu o tal livro pornográfico, eu não duvido que ele tenha visto. Estou falando que ele abriu aquilo sem saber de nada. Eu acredito que seja uma mentira. Então, chegou o livro lá, não tem foto na capa, não tem nada. Aí eu fiz uma pesquisa aqui na internet e eu peço para você fazer também. Coloca aí, livros pornográficos da década de 60. Você vai ver as imagens lá, rapaz. Ou seja, o Paulinho do Paulista, não sei o que ele está pensando, rapaz. Ele esquece que tem internet. Então, a internet ela vai te entregar as imagens e fotos originais daquela época. E os livros, muitas das vezes, né, quando não tinham fotos, eles tinham desenhos muito bem feitos, totalmente bem feito mesmo, né? Artistas para desenhar sempre teve muito bem, tá? Do corpo da mulher, do homem, do ato, tá? E os nomes dos livros e revistas, você vai ver lá, é tudo aqueles nomes picantes, entendeu? O camarada que tem um negócio do tamanho de não sei o quê, a mulher, não sei o que lá, entendeu? Então, esses livros, geralmente, eles vêm chamativos na capa, porque é para a pessoa que está interessado, olhou na capa, tem que ter algo que chame a atenção para que ele possa comprar. Ninguém vai comprar um livro que não tenha absolutamente nada na capa. Não tem escrito nada. Um livro sem nada, escrito nada ali naquela parte da brochura. Sempre vem escrito alguma coisa. E livro, Paulinho, estranho, né? Quem vai escrever um livro daquele tamanho, né? Provavelmente era uma revista, né? Eu acredito que seja uma revista, tá? Mas vamos dar um crédito aí, vamos dar, como é que fala? O ar da dúvida, né, para ele, né? Bom, e aí ele abre a capa do livro, aí eu também vou ter que acreditar que não tinha nada escrito na contracapa, porque tem sempre aquelas folhas ali, né, na contracapa, tal, e sabe, não dá para acreditar nessa história, Paulinho, tá? Mas vamos seguir. Agora segue aí, vamos ouvir o restante. Simplesmente pelo correio. Eu abri o livro e comecei a ler e vi aquilo lá, me espantei. Eu nunca tinha visto aquilo lá, nunca fiz aquilo lá, não sabia daquela sodomia verdadeira, humor, verdadeiro desastre do homem, sensualmente falando. Então ele abriu e viu e se espantou. Peraí, Paulinho, você está falando que você abriu e viu. Você não falou que não tinha imagem nenhuma? Você viu e se espantou, né? Tá vendo como Paulinho, eu acredito que seja uma mentira sua, e tá aí, a mentira tem perna curta, e nesse caso ela é muito curta, parece que nem perna tem, tá? Se você estivesse dizendo, eu li, irmão, aí em determinado ponto eu percebi, né, que era tal coisa, não, quando eu abri, eu vi, irmão, aquilo ali, coisa que eu não imaginava, eu vi, eu tava lá, eu vi, não sei o que, pá, né, aquela sodomia, aquela coisa terrível. Mas era terrível ver aquilo, né? Paulinho, você é um menino danadinho, Paulinho. Vamos ouvir. Uma desgraça, uma falência. Você está vendo essas coisas? Você está falindo, irmão. Você está falindo. Ela disse. Ele fala. E falou de uma coisa para ler sem saber, e aparece alguma coisa dessa, seja no sangue do Senhor, que Deus te... Abri o livro, comecei a ler e vi aquilo lá, me espantei. Eu nunca tinha visto aquilo lá, nunca fiz aquilo lá, não sabia daquela sodomia, verdadeiro humor, verdadeiro desastre do homem, sensualmente falando.
é uma desgraça, é uma falência. Você está vendo essas coisas, você está falindo, irmão. Ele fala, você está vendo, você está falindo, irmão. Sabe aquela pessoa, né, que é aquele beato, ele fala, eu odeio essas coisas erradas. Quando ele vê a mulher passando ali, né, de calça apertada, isso é horrível, meu Deus do céu, eu sou um santo. Mas você vê que esse fervor, na verdade, é a forma de esconder, que ele tem de esconder, que ele quer que as pessoas não duvidem dele, mas ele esconde justamente esse desejo. Paulinho do Police é a segunda vez que ele conta, que ele fala sobre isso. O Paulinho do Police, se vocês prestarem atenção nas pregações dele, ele fala muito sobre sexo, pecado sexual. Eu acho que ele é o ancião que mais fala de pecado sexual, né? De se entregar ao pecado sexual para você. Ele é o homem que mais fala sobre isso, na minha percepção, né? Há pouco tempo atrás ele falou até para deixar as crianças, né? Deixa as crianças se entregarem aos seus desejos carnais. Que isso, cara? Um cara fala uma coisa dessa? Entendeu? Então, esses elementos, eles indicam e apontam por uma certa, não estou falando, eu não estou afirmando, mas é a minha percepção, por uma certa perversão, né, por parte do sentimento do senhor Paulo Plácido, porque é isso que aponta as coisas, tá? Aponta, tá? Porque ele fala muito sobre sexo, pecado sexual, eu acredito que ele é o que mais fala. Essa história que ele está contando aí também é uma história esquisita, né? É esquisita. Eu, vendo isso, eu não consigo acreditar, tá? E aqui ele está mostrando repulsa exagerada pelo sentimento carnal. Ele está mostrando repulsa. Irmão, cuidado, se você vê isso aí, você está perdido, você é um destroçado, um arruinado. Começa a falar desse jeito, né? Como alguém que tivesse apavorado com aquilo, né? Apavorado com aquilo. Vamos ver aqui o restante. Você está falindo. Se precisar dessas coisas, você está falido, irmão. Seu casamento vai falir, irmão. E eu estava lendo um livro que era livro de letra minúsculo, pequenininho. E eu estava lendo um livro. Estava lendo o livro. E ele estava lendo. Aí ele continuou lendo. Agora ele já falou lendo, né? Eu estava lendo o livro e eu continuei lendo o livro. Minúsculo, o livro. E eu estava lendo o livro, né? Minúsculo é estranho. Se é minúsculo, Paulo, você tem certeza que não era uma revista? É que revista, se ele fala revista no começo, aí ia dar muito na cara, né? Aí já ia estar entregando tudo, né? Mas do modo que ele fala, está apontando para uma revista. Um livro minúsculo, pequeno, ou seja, significa fino, sem muita coisa, porque geralmente esses livros, esses conteúdo erótico e pornográfico, eles são curtos, porque ele não está ali para te contar a história. Ele está ali para te mostrar algumas imagens e criar um desejo em você. E isso faz com poucas páginas, né? Com poucas páginas o livro alcança o seu objetivo, né? Que é mexer com seus hormônios. Segue aí, vamos ver. Para me inteirar do que era aquele livro, que eu não sabia o que era aquele livro. Então ele queria se inteirar porque ele não sabia o que tinha naquele livro. Então o Paulinho está dando aqui, né, uma de desentendido, né? Porque, eu não sabia o que tinha naquele livro. Então o livro não tinha nada na capa, nenhum desenho na capa, nem o nome. E por isso eu volto a falar para você, vai lá, pesquisa aí no Google, né? Livro pornográfico da década de 60. Você vai ver que não tem nenhum de capa lisa. Não existe. Aliás, não existe livro nenhum assim. Porque a capa é justamente para chamar você para o conteúdo. Porque ninguém vai abrir, só se for o camarada não tem nada para fazer, ele viu e ele vai lá abrir o livro. Mas a capa é o chamativo, é a forma dela fazer o trabalho dela para que você leia o livro ou a revista, né? Vamos ver. E eu vi pornografia, eu fiquei assim, extasiado. O que é isso, Senhor? O que é isso? E logo levei na palavra, chama o sangue de Jesus Cristo. Eu chamei o sangue de Jesus Cristo. Quem crê, quem não crê, não crê. Problema. Paulinho, isso é um mantra, você sabe. Deus não fez nada com você porque você chamou o sangue de Jesus Cristo. Na Bíblia, só tem um momento que tem uma frase parecida com essa que vocês criaram. Ou seja, é uma frase parecida. Depois dela, não tem mais nenhuma outra. As pessoas, quando chamam o sangue de Jesus sobre a sua cabeça, são as pessoas que mandaram matar Jesus. Naquele momento em que Pilatos lava a mão dele
E Pilatos fala para o povo, né? É de costume, é tradição soltar um dos presos, né? Quem vocês querem que eu solte? Esse Jesus ou Barrabás? Aí eles falaram Barrabás. E com esse Jesus o que eu faço? Crucifica-o. Aí ele fala, ele lava a mão dele e fala, minha mão tá limpa. Ele falou assim, não, fique tranquilo, o sangue deles seja sobre a nossa cabeça. Você entendeu que a frase sangue de Jesus sobre a cabeça de alguém, ela está associada às pessoas que mandaram matar Jesus. Você está entendendo, João? Então, só que eles criaram esse mantra como uma forma de palavra mágica que vai te libertar de algum perigo ou de algum risco. Então, o Paulinho recorre a esse mantra para dizer que ele é santo e Deus não deixou ele pecar. Já estava ali, né, pelo que aponta ali, vê que ele viu as coisas da sua... as imagens, eu não sei o que ele quer dizer, porque fica até estranho, né? A sodomia toda que ele disse que viu, que o espírito do autor estava passando para ele, aí ele chamou, ou seja, ao meu entender, ele já tinha visto as imagens, já estava excitado, e aí ele clama o sangue do Senhor Jesus. É óbvio que isso é muito difícil de acreditar, até porque quando você está nesse estado do hormônio, você está entregue ao seu sentimento carnal de vez ali, praticamente você não tem mais freio, né? Você não tem mais freio. Você não vai nem lembrar que você tem. Ouça aí. Vamos ouvir o final. Então ele clama o sangue do Senhor. Cai uma gota de sangue assim em cima do... Aí ele diz que caiu uma gota de sangue em cima do livro. Rapaz, tinha que ter pegado esse livro na hora com essa gota de sangue, Paulinho, e corrido para apresentar paciência, para falar, caiu um sangue do céu. Aí eles iam fazer exame, aí pronto, a CCB ia ser a igreja verdadeira de vez. Jesus Cristo está lá, né? Aí ele fala que pingou uma gota de sangue. Como a gente tinha feito críticas no outro vídeo e alguns dos comentários diziam, isso aí deve ter sangue do nariz dele. Algumas pessoas brincando, ele levou, foi uma pofetada da mulher dele, um rolo de macarrão na cabeça, que fez cair a gota de sangue. Aí ele melhora a ideia, dizendo, não, mas aí eu passei a mão no meu nariz e não tinha nada. Ou seja, tentando eliminar essa probabilidade, para que ele dizer sim, esse sangue veio do céu, né? Ouça aí, ó. Caiu uma gota de sangue. E eu pus a mão no nariz, a mão nos olhos, mas que eu estou com a hemorragia. O Senhor falou, é o meu sangue que eu mandei para cobrir, para te livrar da tentação. Minha esposa chegou e disse, que livro é esse? Eu falei, é um livro aqui de pornografia, isso aí é sangue. Eu tenho que parar porque ele acelerou, parece que ele percebeu, ele já tenta mudar de assunto. Então a esposa dele chega, ele acabou de falar, e pergunta, que livro é esse? Primeiro ponto, ela não sabia, então não foi ela que recebeu pelo correio o livro, tá? O livro, a revista. Então não foi ela. Segundo, ela pergunta para ele assim, que livro é esse que você está vendo? Aí ele fala com toda a naturalidade, é um livro de pornografia. Aí ele já muda de assunto. Quando ele percebe que ele está falando uma coisa com muita naturalidade, que isso não é real, ninguém vai falar isso, ainda mais a esposa vendo você ver, que livro é esse, Paulinho? É um livro de pornografia. Mas que sangue é esse? Então ele já muda para outra pergunta, como se a esposa não tivesse esperado a resposta e já feito uma pergunta em cima. É óbvio que ela esperou a resposta e, no mínimo ali, deve ter falado poucas e boas ali para ele. Aí, mas, segundo a história do Paulinho, ela nem esperou a resposta. Ele estava dando, ela já falou, mas que sangue é esse, Paulinho? Que sangue é esse? Será que era sangue mesmo? Né? Que sangue é esse, Paulinho? É o sangue de Jesus, minha esposa, né? Tá esquisito demais. Eu vou até botar um pingadinho aqui só para vocês verem o conteúdo direitinho. Olha aí, ó. É o meu sangue que eu mandei para cobrir, para te livrar da tentação. Minha esposa chegou e disse, que livro é esse? Eu falei, é um livro aqui de pornografia. Isso aí é sangue, você está com hemorragia? Eu falei, não, isso aqui é o sangue de Jesus que vai cobrir essa igreja agora também. Você viu que ela faz duas perguntas muito rápidas, ele não consegue nem responder direito. Que livro é esse, Paulo? É um livro de pornografia. Mas que sangue é esse? Você está com hemorragia? Ele falou, não, é o sangue de Jesus que vai cobrir isso aqui. Aí ele já entra, não vai cobrir isso aqui, essa igreja hoje, aqui é o povo da glória a Deus. Rapaz, vou te falar uma coisa, recebendo. Você está de frente de um senhor
contando uma barbaridade dessa dentro de uma igreja que é o momento de falar da palavra de Deus, de Jesus Cristo, ele está contando a barbaridade dessa, vocês aí dando glória a Deus. E depois vocês dizem que são um povo espiritual. É um povo espiritual, nós servimos a Deus, nós não seguimos os homens. Rapaz, eu não sei mais o que fazer para vocês acordar. Olha aí, fica vendo. Vamos ver o resultado disso aqui. E vai cobrir algum casal também com o seu sangue para livrar também dessas indecências. Já começou a profetada que Deus também vai cobrir um casal aqui com o seu sangue e tal. O Paulinho contando as peripécias dele, tá? Que isso aí aponta para uma prática pervertida, né? Contando nenhum culto. E ele usa isso, ele introduz nisso o mantra da CCB, que é um misticismo. Deus não atende a esse tipo de crentices, né? Isso não foi Deus coisa nenhuma, esse sangue aí não veio do céu, não é de Jesus Cristo, tá? Não sei o que foi que pingou nessa página aí, na verdade. Eu não sei o que pingou nessa página aí. E eu também acredito que a dona senhora lá deve ter fechado o tempo com o Paulinho, se realmente ela pegou ele no fraga, como ele tá dizendo aí. Será que a história do flagrante foi exatamente assim, Paulinho? Para pensar você, minha irmã, que está ouvindo aí. O que você diria se você visse o seu esposo dessa forma, nesse ato, neste momento, com os hormônios lá na flor da pele, né? Quase estourando o rojão. E aí? Fica difícil acreditar nisso, né? Tá aí o Paulinho mais uma vez contando a peripécia de quando ele recebeu uma revista ou livro pornográfico, sabe lá de onde, sabe lá de quem, sem desenho, sem nome na capa, sem nada, sem figura, sem imagem alguma, mas chegou na mão dele e ele foi lendo, até que no final chamou o sangue de Jesus. Só acredita quem quer nisso mesmo. Ele falou lá, acredita quem não quer não acredita. Quando o camarada fala isso, é porque ele sabe, né, que tá difícil de acreditar no que ele tá contando. Ele mesmo sabe. Então essa é uma forma de tentar chutar o balde. Acredita quem quer, quem não quiser não acredita. Essas são as minhas percepções nesse relato do Paulinho. Confesso que eu não acredito, tá? Nessa pureza e nessa inocência que ele tenta passar para as pessoas enquanto ele via algo pornográfico. Agora você não, você é um pecador e se você chegar lá para contar essa história lá para ele arranca a sua liberdade. Mas o Paulinho não. Ele é tão santo que teve que vir um sangue de Jesus lá do céu pingar na página para não deixar ele pecar. Eu não sei para que esse sangue pingou nessa hora, se o Paulinho pecou faz tempo. Mas faz tempo, porque só dele sentir, só dele ver, só dele ler e imaginar, você já pecou, Paulinho, diante de Deus. Então esse pingo aí caiu atrasado. Esse pingo tinha que ter caído lá na hora do correio que estava entregando. Na hora que o carteiro foi entregar, o pingo já deve cair ali para voltar para trás. Porque depois que você pegou e abriu e leu, meu filho, você já pecou e já pecou muito. Quando talvez, se foi você quem encomendou, você já pecou ali. Olha, pessoal, bem antes, né, Paulo? Bem antes. Mas ele é um ancião paulista e aí ele foi salvo no gongo, não pecou e tá contando aí para vocês. Lamentável. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.